se nós quisermos realmente refletir sobre o 25 de Abril, de que estamos a comemorar, hoje é véspera, o meio século, e que tem uma duração já longa, o que quer dizer qualquer coisa, nós temos que perceber, de facto, o que era o ante 25 de Abril. Porque senão, a maior parte das pessoas que aqui estão ainda não acompanharam o nascimento de 25 de Abril e não tiveram conhecimento do anterior. Preciso conhecer o que era a sociedade portuguesa antes do 25 de Abril, que justificou o 25 de Abril, ou melhor, eu diria mais até que legitimou o 25 de Abril. E o Dr. Luís Farinha já fez uma introdução que me facilita e não tenho que fazer grandes incursões nessa matéria. Portanto, vou falar, digamos, na fase mais avançada. De qualquer maneira, queria dizer-vos o seguinte. O 25 de Abril, tanto quanto é mais conhecido, foi uma intervenção de militares na política. Um golpe de Estado militar para mudar o regimento político. Em termos de teoria dos conflitos, é claramente aquilo que se chama o golpe de Estado militar, portanto, para mudar o Estado, a natureza do Estado. Ou melhor, a composição política do Estado. Mas também se fala muito na Revolução do 25 de Abril. E estes dois termos estão corretos, mas é preciso enquadrá-los, justificá-los. Primeiro, o golpe militar de 25 de Abril nasce porquê? Porque há uma sociedade portuguesa que vive há 48 anos numa ditadura, que foi resultado de um outro golpe militar anterior de 28 de maio, e que depois, inicialmente, teve uma ditadura militar, e depois que se consubstanciou no Estado Novo, que sem se chamar a ele próprio, mas na realidade era uma ditadura, porque limitava direitos cívicos, limitava direitos associativos, limitava direitos. As eleições que, entre aspas, que produzia de tempos a tempos, eram farsas eleitorais, porque nunca era legitimado o direito das oposições participarem nas eleições em igualdade de direitos. Pelo contrário, os concorrentes eram perseguidos e alguns até foram assassinados, como foi o caso de Alberto Delgado, por terem ousado concorrer contra o candidato do regime. E havia, portanto, toda uma sociedade que era oprimida e, como disse o Dr. Luís Faria, e bem, se foi cúmplice foi só por não se ter revoltado mais cedo. A cumplicidade pela passividade. É claro que havia cúmplices, mas havia como havia dentro da estrutura militar. Mas havia fundamentalmente aquilo que se pode chamar três pilares que sustentaram a ditadura. E esses três pilares foram fundamentalmente o partido único, um partido político único, porque não havia partidos concorrentes, que era a União Nacional, que depois com Marcelo Caetano se transformou na Ação Nacional Popular. Era o pilar militar, as Forças Armadas, que eram um pilar de sustentação do regime, e era a Igreja Católica. Eram os três pilares que sustentavam o regime do Estado Novo. Só que ao longo dos 48 anos, esta estrutura foi sofrendo abalos e também foi sofrendo a erosão dos tempos. E ao longo destes 48 anos houve sempre várias tentativas de derrubo do regime e que tinham sempre a participação de militares. Aliás, os militares em Portugal, desde o século XIX, desde o liberalismo, desde que, eu até diria mais, desde que nasceu o novo conceito de Estado a partir de Westfália, a partir de 1640, que nasceu o Estado moderno, em Portugal houve sempre uma certa vocação dos militares para intervirem na vida política. E a partir de 1820, muito mais. Todo o século XIX foi percorrido por intervenções militares na política. O golpe de 1920, a implantação da República, não foi um golpe militar, mas teve a participação de militares, e importante, em 1910. 1926 foi claramente um golpe militar. E depois, durante os 48 anos, houve várias intervenções militares para tentativa de derrubo do regime. Nunca conseguiram resultados, porque as últimas, já na década de 60, recentemente, quer dizer, quando foi o 25 de Abril eram recentes, não é? Agora já lá vão mais de 50 anos.
as últimas tinham sido as tentativas ligadas ao Humberto Delgado, tinha sido a partir de 1958, e tinha sido o golpe de Beja de 1961. Bom, mas de qualquer maneira houve sempre essas várias tentativas. E a verdade é que este MFA, que acabou por fazer o golpe militar de 25 de Abril, era herdeiro destas tentativas militares ao longo dos 48 anos. Por exemplo, eu chamo-vos a atenção, se quiserem, que o Otelo Saraiva de Carvalho, no livro que escreveu pouco depois do 25 de Abril, Alvorada em Abril, ele refere lá exatamente que era cadete da Academia Militar, quando foi das eleições do Humberto Delgado, e que aquela geração de cadetes, muitos dos quais depois se vieram a envolver no 25 de Abril, foram sensíveis às campanhas de Humberto Delgado e, portanto, foram influenciadas por ela. Eu que já era mais velho, já nessa altura já era oficial, já tinha feito uma comissão até na Índia, eu tinha regressado da Índia em 1957, já era oficial, mas comecei logo a estar envolvido em tentativas conspirativas e nessa altura já estava, no período do Humberto Delgado. Já pertencia ao núcleo de militares que, digamos, acompanhou o Humberto Delgado. Portanto, o 25 de Abril também é herdeiro, ou melhor, o MFA é herdeiro desta movimentação. Mas há um outro aspecto que foi muito importante para a consciencialização dos militares que se vieram a constituir no MFA. E foi o contexto nacional mais recente, digamos, da década de 60. A década de 60 foi uma década de grandes transformações a nível mundial. Portugal estava um bocado isolado por causa da censura, por causa da PIDE, não havia grande informação. Mas, entretanto, o mundo mudara e já havia uma certa permeabilidade da informação. Nós tínhamos ainda por cima um fenómeno que ajudou a essa consciencialização, que foi a imigração. Durante a década de 60, foi uma década em que milhões de portugueses imigraram. Já havia a tradição da imigração para o Brasil, para a América do Norte, mas depois foi a imigração para a Europa. E, parecendo que não, a imigração mantinha, apesar das limitações à informação, mantinha uma corrente informativa com os familiares. Não havia nenhuma família portuguesa, praticamente, que não tivesse familiares imigrados. E esses familiares imigrados eram sujeitos a novas vagas de pensamento que a década de 60 foi fértil. E então na Europa, se lembram, a chamada Maio de 68, 1968, em França, mas que teve repercussões na Alemanha, e na Itália, e em outros países europeus, e na Bélgica, e nos Estados Unidos, que estavam envolvidos na guerra do Vietnã. Havia toda uma movimentação cultural que teve reflexos em Portugal, apesar aqui da censura. E depois, em Portugal, começou a década de 60 as lutas estudantis, as lutas sindicais. Vamos olhar em pormenor. O Dr. Luís Farinha tem estudos feitos sobre isto. E houve um aspecto decisivo: a guerra colonial. A guerra colonial, o Dr. Luís Farinha também falou nela, foi uma guerra que atingiu a totalidade das famílias portuguesas, também serviço militar geral e obrigatório, e não havia praticamente família nenhuma de Portugal que não tivesse também atingido pela guerra, não tivesse filhos. Durante aqueles 13 anos, filhos, irmãos, maridos, pais que tivessem combatido na guerra colonial. Ora bem, e a década de 60 é uma guerra que é toda a década de 60 em todo o mundo, mas particularmente na Europa. E porquê na Europa? Porque a Europa é onde estavam as potências coloniais que ainda tinham colónias na Ásia e em África. Já tinham tido colónias na América Latina, mas essa vaga de descolonização tinha sido no século XIX, tinha sido outra coisa. Já eram países independentes, toda a América Latina, até a América do Norte, que tinham sido colónias europeias. Isto já era passado, era história. Mas no início da década de 60, grande parte dos países europeus ainda eram potências coloniais com colónias em África e na Ásia. E depois da Guerra 39-45, começa a emergir um grande movimento de emancipação dos povos colonizados na Ásia e em África. Primeiro na Ásia, depois na África. E os países europeus compreendem esse fenómeno
E a maioria desses países, quais eram as potências coloniais da altura? Que na Europa, o Reino Unido, vulgarmente chamado pela Inglaterra, ou Grã-Bretanha, Reino Unido, a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha já não tinha perdido as colónias na Primeira Guerra de 14-18, e a Itália ainda tinha uns restinhos de potências coloniais. E Portugal. Eram os países... e a Espanha também ainda tinha algumas colónias. Tinham sido os países que, a partir da Conferência de Berlim de 1885, tinham dividido em fatias o bolo colonial africano. Só que, na maioria destes países que eram democracias na Europa, mas atenção, democracias na Europa, mas ditaduras ferozes das colónias, hein? Não esqueçamos isto. Mas motivados exatamente pelas democracias nos seus países, foram percebendo e foram sensíveis aos movimentos de libertação que foram surgindo nas várias colónias. E resolveram, sim senhor, dispuseram-se a negociar com esses países, com esses movimentos, as independências das suas colónias. E o movimento descolonizador, em toda a década de 60, foi uma vaga de independências, primeiro na Ásia, depois em África. Portugal manteve-se alheio a esse processo. Portugal pretendia invocar que tinha um direito quase divino a dominar países africanos e uns restos de países asiáticos, os restos da Índia, Guadamão-Idio, Timor e Macau. Repare-se, essa invocação dessa legitimidade quase divina nem sequer tinha justificação histórica. Portugal tinha sido um império colonial que tinha tido colónias no Extremo Oriente, na América Latina, em África, e a retração sucessiva do império, no passado, Portugal tinha acompanhado essa retração. Primeiro abandonou praticamente todo o Extremo Oriente, e aí nem houve descolonização, houve transferência da potência dominante de Portugal, passa-se no século XVII, XVIII, de Portugal para a Holanda e a Grã-Bretanha, o Reino Unido, que foram as novas potências marítimas do Oriente. Mas depois do século XIX, reconheceu a independência do Brasil. Portanto, foi a retração do Império Brasileiro. E é a partir daí que se fixa em África. Depois havia um fenómeno muito curioso, é que a oposição em Portugal, a oposição política, que era perseguida, mas a posição republicana tradicional, era uma oposição que estava muito vinculada ao projeto imperial português. Todo o republicanismo que conduz à Revolução de 1900, à Revolução também, mas chamemos assim, ao 5 de outubro, que implantou a República em 1910, aquele movimento era um movimento profundamente colonialista. E todo o movimento até da oposição era pouco propenso a aceitar a descolonização das colónias africanas. E isso foi um trunfo que o Estado Novo soube jogar. Mas o que é certo é que mesmo dentro da fração da oposição, a pouco e pouco, principalmente com o início da guerra, e esta data é decisiva, 1961 em Angola, esta data é decisiva, com o princípio da guerra e o prolongamento da guerra e a ausência de soluções para resolver o problema da guerra, as fileiras da oposição começaram a consciencializar-se que, de facto, a descolonização era inevitável. Há um partido que aí toma a dianteira e que nunca aceita ceder no problema colonial, ou melhor, na descolonização, era partidário da descolonização, que era o Partido Comunista Português, mas era o único, era um partido que vivia na clandestinidade total e que, portanto, acabava por ter pouca expressão. Nas campanhas eleitorais, as suas campanhas não tinham grande projeção na opinião pública. Mas, entretanto, começa a ter, digamos, aparecem outros movimentos, como o MDP-CDE, que, sendo ligados ao Partido Comunista, começaram a concorrer também às eleições. Bom, em resumo, eu não poderia estar aqui horas a falar sobre isto, mas tenho que resumir, e para dizer que a década de 60 foi uma década que veio também produzir alterações profundas aqui em Portugal. E quando o terceiro pilar, daqueles pilares que eu disse que eram os pilares de sustentação do regime, quando o terceiro pilar, que é o pilar militar,
também é atingido por este fenómeno de contestação, digamos que o regime fica condenado. O regime sente que é por dentro que lhe começam a faltar os apoios e começa a fraquejar. E aquilo que antigamente tinham sido as várias tentativas militares para derrubar o regime começam a ter outra dimensão. Mas reparem, na década de 60, se estudarem bem a história de Portugal daquela época, dentro de um outro pilar, que era o próprio Partido Único da União Nacional, começou a haver fraturas, consequência da Guerra Colonial. E aparece aquilo que depois se chamou a ala liberal, que era dirigida por Sá Carneiro, Pinto Balsemão, políticos que agora são, ou melhor, que depois do 25 de Abril fundaram o PPD e o PSD, e que foram os dissidentes do regime. O pilar, União Nacional, o partido político, sofreu contestações também. E o pilar Igreja Católica foi profundamente atingido pela Guerra Colonial. Começa a haver dentro da Igreja, dos setores católicos portugueses, movimentos muito fortes que se chamava os católicos progressistas e em que eram profundamente também contra a Guerra Colonial. O regime fica condenado. É quando aparece o terceiro pilar, as Forças Armadas, a serem também sensibilizadas por estas lutas de oposição. Portanto, eu quis aqui apenas traçar-vos um panorama para verem o quadro em que o 25 de Abril se torna inevitável. E ele é todo ele profundamente influenciado pelo problema da Guerra Colonial. Porque a Guerra Colonial desenvolve-se a partir de, praticamente só em 3 colónias, mas atinge as colónias todas, praticamente. Aliás, 3, até são 4. Porque esta pessoa que está aqui na vossa frente passou a sua juventude. Eu fiz 6 comissões da Guerra Colonial. 6. Eu estive em todos os teatros de operações. E a primeira foi exatamente na Índia, quando começou a contestação, os problemas de Adrai, na Garaveli, isto hoje não vos diz nada, mas que começou a ser, a contestação começou ali. Depois foi em Angola, estive em Angola por 2 vezes. Depois foi na Guiné, estive na Guiné a combater também. E depois foi em Moçambique, eu estive em Moçambique também 2 vezes, em comissões. Portanto, eu quando vos falo nisto tudo, faço uma leitura do estudo que eu fiz destes fenómenos, mas eu vivi-os intensamente por dentro. Ora, ao fim de 13 anos, mesmo dentro das Forças Armadas, havia a consciência de que a guerra não era a solução. A guerra não tinha solução. Só que o governo, o Estado Novo, estava num terrível dilema e que era um grande paradoxo. É que em 1961, se nós analisarmos bem as razões porque o Estado português se lançou na Guerra Colonial, isto é, reprimiu de tal maneira os movimentos de libertação das colónias que eles não tiveram outra solução senão passar à luta armada. Mas a luta armada foi provocada por nós aqui. E Portugal lançou-se na Guerra Colonial porque o regime tinha necessidade de sobreviver. Foi para sobreviver. Para sobreviver lançou-se na Guerra Colonial. Quando chega a 1963, estamos neste terrível paradoxo. O Marcelo Caetano chega a dizer: eu gostaria de liberalizar o regime, mas temos a Guerra Colonial e isso impede-me. Isto é, ao fim de 13 anos, era a guerra que impedia que o regime se liberalizasse. Invertiram-se as situações. A verdade é que o governo começa a ter problemas com as mobilizações. A grande parte de 50% do contingente português que se batia nas colónias eram recrutados já localmente. E entre aqueles que eram recrutados localmente, muitos eram simpatizantes dos movimentos de libertação. Portanto, nós tínhamos o chamado inimigo lá dentro. E aqui em Portugal escasseavam cada vez mais quadros. Porquê? Porque, por exemplo, os militares de quadro permanente quase que deixia. Não havia renovação, porque a juventude recusava sair para as academias militares. E o governo teve que lançar mão de determinados argumentos, artifícios, habilidades para preencher a necessidade dos quadros de comandos de oficiais para irem comandar as tropas que iam combater em África. Ora, isso criou graves perturbações dentro da própria estrutura militar. Bom, é assim que depois os militares aqui começam por se envolver numa contestação, um congresso dos combatentes, não vão agora entrar em pormenor, mas que já mostrava a instabilidade que havia dentro da instituição militar, e depois
prolonga pelo movimento dos capitães, e o movimento dos capitães é aquilo que, até certo ponto, mobiliza os militares, os jovens militares do quadro permanente, para depois se transformarem. E depois isto é em mês e meio, é a partir de 16 de março, que é o golpe das Caldas da Rainha, e rapidamente, em mês e meio, o MFA organizou-se e no 25 de abril derrubou um regime que durava 48 anos e em 48 horas estava, em 48 horas até menos, em 24 horas estava derrubado. Ora bem, portanto, este resumo para vos dizer porque é que chegámos ao 25 de abril. Mas agora, o que foi o 25 de abril? E isso aqui eu dou alguma importância a isto que vos vou dizer. Há 3 aspectos muito importantes a considerar. Primeiro, o 25 de abril começa por ser, como eu vos disse, um golpe de Estado militar. É um golpe de Estado feito por militares, jovens militares, mas que, uma vez vitoriosos, entregaram o poder a uma junta de generais, a uma junta de salvação nacional, que fica com todo o poder. Portanto, é claramente um golpe militar. E tem um programa do MFA com que se apresenta ao país e em que se propõe, durante um ano, manter o controle da situação. Só que, e isto é muito importante, é que este programa do MFA é um programa sui generis. Se lerem hoje, 50 anos depois, o que foi o programa do MFA, vê-se que era um programa generoso, era um programa progressista, a olhar para o futuro. Era um programa que falava em libertação, era um programa que falava em direitos dos trabalhadores a uma vida melhor, e era um programa que, inclusivamente, também falava na paz, o fim da guerra. Reconhecia o direito dos povos, já lá vamos, reconhecia que a solução das guerras era política e não militar. E aqui, curiosamente, havia um recuo em que mostra porque é que era um golpe militar e não uma revolução. É que antes disso tinha havido uma versão inicial do programa do MFA que era mais avançada que a versão final. A versão inicial reconhecia o direito dos povos das colónias à sua autodeterminação e independência. Mas na noite em que o golpe já estava vitorioso, a reunião com a Junta de Salvação Nacional e com o general Spínola, que tinha sido escolhido por nós para dirigir o movimento, faz com que o general Spínola imponha a retirada desta parte do programa do MFA em que se reconhecia o direito dos povos das colónias à autodeterminação e independência e substitua por esta frase que é muito mais inócua, que reconhecimento de que a solução das guerras é política e não militar. Isto é um recuo. Mas, de qualquer maneira, o programa é suficientemente generoso porque é a libertação, é a paz, é o falar nos direitos dos trabalhadores a uma vida melhor. É suficientemente generoso para provocar a adesão popular. E o povo adere em massa ao programa do MFA. De tal maneira que, inicialmente, o MFA, e lá está, golpe militar, convidava as pessoas a ficarem em casa, não virem para as ruas, para as operações militares se poderem desenvolver à vontade, por todo o país. Só que o povo português aí mostrou logo uma insubmissão e não aceitou esta recomendação do MFA. E vem para as ruas. E inunda as ruas. E o povo, às tantas, quase que se sobrepõe ao movimento militar libertador. E então, eu acho aqui uma coisa muito curiosa, é porque o povo nas ruas depois transforma, de facto, o golpe de Estado militar numa revolução. Porquê? Porque depois há uma série de transformações que se vão acelerar ao longo dos meses e que são sempre feitas por iniciativa popular, não é por iniciativa dos militares. Mas acho uma coisa muito curiosa, é que da mesma maneira que o povo tinha aderido ao programa do MFA, depois o MFA adere ao povo no projeto revolucionário. E é aquilo que depois se chamou o PREC, o processo revolucionário em curso, em que há aqueles desenhos que com certeza conhecem, da ligação povo-MFA, e há as campanhas de dinamização cultural, etc, etc, etc. Isto é, o povo nas ruas transformou o golpe de Estado militar numa revolução. E é por isso que as duas palavras são conciliáveis, parecendo antagónicas, acabam por se conjugar. Mas há um terceiro aspecto, eu disse que havia 3 aspectos, e há um terceiro aspecto que é extremamente importante.
e que também vai contribuir para o processo revolucionário, para se transformar o golpe de Estado militar numa revolução. Eu falei-vos aqui já no movimento de libertação das colónias. Em Angola, primeiro, estavam a desenvolver uma guerra contra nós. Uma guerra, mas para eles era uma guerra, era uma revolução, já. Depois da Guiné, depois de 74 em Moçambique. Curiosamente, depois da Guiné, nós, em 74, estávamos na iminência de perder a guerra na Guiné. Os avanços da Guiné eram enormes. Em Moçambique a situação estava-se a agravar, muito. Em Angola a situação mantinha. Eu estava em Angola na altura, foi em Angola que fiz o 25 de Abril. Em Angola a situação mantinha-se mais controlada, mas, e então com o avanço da Guiné, a Guiné tinha declarado já a sua independência em 73. A Guiné já tinha declarado, já era reconhecido como país independente por cerca de 80 e tal países. Eram mais Estados do que aqueles com quem Portugal mantinha relações diplomáticas. Ora bem, estes movimentos já estavam a conduzir as suas revoluções em África. E estas revoluções vêm depois também a impor-se ao nosso processo. Nós, inicialmente, como disse, o nosso Pílula obrigou a mudar o programa e, inicialmente, as propostas que a Junta de Salvação Nacional fazia para os movimentos de libertação foram de maneira a bloquear qualquer possibilidade de negociações. Porquê? Aliás, entrou-se naquilo que eu chamo, normalmente, um círculo vicioso. Porquê? Porque a Junta de Salvação Nacional dizia para os movimentos de libertação que estavam em guerra: vocês, primeiro, aceitem o cessar-fogo das colónias. Estabelecer o cessar-fogo, parar a guerra. E depois vamos negociar as possíveis soluções para cada uma das colónias. Isto era extremamente ambíguo. E ainda por cima, quando o próprio Jorge Spínola, na noite de 25 de Abril, tinha feito uma comunicação ao país em que dizia que a Junta se comprometia a manter o Portugal uno e pluricontinental e plurirracial domínio a Timor. Bem, isto, os movimentos de libertação que estavam em guerra há 13 anos ficaram desconfiadíssimos com este processo. Resultado, a guerra nas colónias agravou-se. Nós começámos a ter, em Angola, em Moçambique e na Guiné, mais baixas do que tínhamos antes do 25 de Abril. Nós, em Angola, Guiné e Moçambique, o MFA das colónias começa aqui a pressionar a Junta, e o MFA aqui em Portugal, a dizer que é preciso avançar, é preciso entrar para negociações. Nós não, porque ainda por cima, reparem, eu já vos disse que as nossas tropas das colónias eram metade já constituídas por recrutados das próprias colónias. E nós começámos a ter problemas gravíssimos entre os nossos próprios militares africanos, que sentiam que estavam a fazer a guerra na parte que não era a deles. Bom, isto criou problemas terríveis, e a verdade é que a própria Junta de Salvação Nacional veio a reconhecer que tinha que virar. E é quando, em 27 de julho de 1974, portanto, cerca de abril, maio, junho, julho, 3 meses depois de 25 de Abril, é o Conselho de Estado, com a Junta de Salvação Nacional, publica a Lei 774, que finalmente reconhece o direito dos povos das colónias à sua autodeterminação, com todas as consequências, incluindo a independência. É assim que reza a lei. Isto é, o governo tinha cedido. E, mais uma vez, o processo revolucionário agora das colónias impôs-se ao golpe de Estado. Eu, doutora Farinha, lembrar-se-á que eu na Ericeira apresentei exatamente um slide, o slide do meu PowerPoint, em que mostro que há um vetor que é realmente o golpe de Estado militar, no qual convergem depois 2 vetores, que é o vetor da adesão popular em Portugal e dos movimentos de libertação nas colónias, que depois vão conduzir e vão transformar o golpe de Estado na revolução. Portanto, o 25 de Abril acabou por ser isto. É claro que acabou por ser a revolução resultado do golpe de Estado. Bah, não vou agora, evidentemente, aqui massacrar-vos a dizer o que é que foi todo o desenvolvimento deste processo. Foi muito difícil. Foi um processo. Primeiro, aparecem a tomar o poder jovens militares que não tinham nenhuma experiência de poder, mas que depois rapidamente também entregaram
aliás, foi uma das nossas promessas e que foi necessário cumprir, foi entregar o poder aos civis. Mas os governos começaram por ser o governo civil. Depois houve necessidade, pela tal adesão popular, de os governos terem uma participação militar bastante grande e aparecem os vários governos liderados pelo general Vasconcelos, que aliás era um dos homens mais destacados do MFA. Todo este processo é um processo extremamente convulsivo, é natural, é um processo revolucionário, é um povo em movimentação e em que há a preocupação de reprimir o menos possível. Mas também há, reparem, também começa a emergir um processo contra-revolucionário. Todas as revoluções são produto, depois, de uma luta entre a revolução e a contra-revolução. E o projeto português foi uma luta da revolução e da contra-revolução. De qualquer maneira, este processo, ao fim do ano e meio, acaba por culminar no 25 de novembro, que foi a última convulsão que se deu, de 75. Então, as colónias já estavam todas praticamente independentes. Angola foi a última não, houve o problema de Timor, que foi um problema mais complicado, e pelas interferências externas também. Não vamos entrar aqui em pormenores, só vos queria dizer que, em minha opinião, se eu hoje perguntar, e é isso que é uma interrogação que é legítimo fazer, o que é que comemoramos quando estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, o que é que comemoramos? Eu pergunto-se, o golpe de Estado militar ou a Revolução e a adesão popular? Para já não falar das colónias, porque esses comemoram as suas datas, não são as nossas. Eu diria as duas coisas. É de toda a legitimidade que o MFA e os militares comemorem a sua arrancada, que ao fim e ao cabo está na origem de tudo isto, que é a arrancada militar, mas também é de toda a legitimidade que o povo português, nas ruas, comemore o que foi o seu papel, porque o grande papel acabou por ser o povo português na sua generalidade. E eu diria mais que, então, o que é que resultou disto tudo? Resultou a Constituição de 1976. O produto deste processo todo, quer do processo militar, quer do processo de adesão cidadã, dos cidadãos portugueses, é a Constituição de 1976, que ainda perdura, apesar de algumas revisões constitucionais, mas de qualquer maneira há constitucionalistas distintíssimos que participaram na Assembleia Constituinte. E reparem, a Assembleia Constituinte, que foi eleita ao fim de um ano depois do 25 de Abril, foi no dia 25 de Abril de 1975, foi o maior compromisso do MFA e que foi respeitado e cumprido, que era eleger uma Assembleia Constituinte no prazo de um ano. Está escrito no programa do MFA. E muitas das convulsões com o general Spínola, depois das contradições, foram exatamente porque o general Spínola quis, em determinada altura, propor uma Constituição referendada para ele próprio se manter no poder. E isso foi uma das lutas importantes com o MFA. Mas o MFA levou a melhor. E, de facto, ao fim de um ano, estava eleita a Assembleia Constituinte, que teve os seus problemas, é evidente que sim. Mas os constitucionalistas Vital Moreira e Gomes Canutilho, que foram alguns dos mais importantes contribuintes para a Constituição da República, como outros também, como Jorge Miranda do PSD, como o Almeida Santos do PS, quer dizer, muitos outros constituintes, e eles têm um livro muito importante, que para mim é dos livros decisivos, que é um livro que é explicativo do que foi a Constituição, explica artigo a artigo o que era a Constituição de 76, e eles, em determinada altura, dizem que a Constituição de 1976, mais do que constituída pelos constituintes, mas que foram eles que a aprovaram, e depois o Presidente da República promulgou, foi constituída pela Revolução. E, na realidade, tudo quanto foram os passos mais significativos e decisivos do processo revolucionário estão acolhidos na Constituição. Portanto, realmente, a Constituição da República de 1976 é uma revolução que foi uma Constituição que foi constituída pela Revolução. E por isso eu diria, e vou terminar com isto, eu diria que, de facto, quando nós comemoramos hoje os 50 anos do 25 de Abril, e comemoramos o golpe de Estado militar, e comemoramos a Revolução nas ruas promovida por Portugal, eu diria que, sintetizando, nós comemoramos também a Constituição da República Portuguesa de 1976, que é aquela que ainda vigora em Portugal. Muito obrigado.